Fala, nação rubro-negra, por que o clima anda quente demais nos bastidores do Mengão e não tem como começar esse papo sem mergulhar logo na novela que envolve Lucas Paquetá? Nos últimos dias, o meio-campista abriu o jogo e deixou claro algo que muita gente já desconfiava faz tempo, a vontade dele de voltar a vestir o manto. Ele contou que atravessou uma fase pesada lá na Inglaterra, ficou no meio de uma turbulência enorme e, no meio de tudo isso, o desejo de retornar ao Flamengo ficou ainda mais forte. Chegou a conversar com o técnico Felipe Luiz, explicou que tinha vontade real de voltar para casa, mas não quis criar nenhum tipo de atrito com o clube europeu. Mesmo assim, deixou a porta completamente aberta para um retorno ao Brasil, algo que ele mesmo afirmou que ainda vê acontecendo no futuro. E claro, quando o próprio jogador fala isso abertamente, aquilo que muita gente tratava como fantasia passa a ter outro peso. E já que estamos falando em momentos conturbados, a situação do Bruno Henrique também virou assunto entre os torcedores e não tem como fugir disso. Depois do julgamento, onde foi apurada aquela conversa dele com o irmão dizendo que pretendia forçar o cartão amarelo no jogo contra o Santos, veio a punição. Não foi por envolvimento em nenhum esquema, nada disso, mas sim pela questão ética da mensagem, algo que gera uma multa pesada de R$100 mil. Muita gente ficou na dúvida sobre quem teria que arcar com isso, se seria o clube, mas a multa é direcionada ao jogador. É ele quem terá que pagar. O Flamengo não entra nessa despesa. Agora é esperar o STJD formalizar tudo, enviar o boleto para que ele possa quitar e resolver essa parte que ficou pendente. No meio disso ainda apareceu aquela brincadeira do comentarista dizendo que pagaria no débito, mas no fim das contas a responsabilidade é toda do atacante, que já foi absolvido das suspeitas mais graves e ficou só com essa questão disciplinar. Enquanto isso, quem também chamou a atenção foi Gonzalo Plata, que viveu dias complicados para se apresentar à seleção do Equador. Ele teve problema com documentação, chegou atrasado, acabou ficando de fora da maior parte da partida, entrando só nos minutos finais. Foi uma participação bem rápida, quase simbólica, mas que mostra como o momento do jogador tem sido irregular. Nada que mude o clima dentro do Flamengo, mas certamente é algo que o departamento técnico observa, porque qualquer detalhe conta quando se trata da preparação do elenco. E aí a gente entra naquele ponto que ninguém para de comentar, a situação do Michael dentro do clube. A verdade é que ele vem perdendo espaço há bastante tempo, algo que ficou evidente nas palavras do próprio Felipe Luiz, quando citou que o atacante tinha treinado mal por semanas, e por isso, nem vinha sendo relacionado. Só recentemente apresentou uma melhora e recebeu algumas oportunidades, mas mesmo assim não conseguiu engrenar. E a concorrência é enorme, porque a ponta esquerda está lotada. Tem Cebolinha, tem Lohan, tem Bruno Henrique, tem jogadores que podem atuar improvisados por ali, e até Atom Lucas já foi usado avançado pelo treinador. Com tantas opções, o Michael acabou virando um nome que o clube não enxerga como prioridade, especialmente pelo custo alto que ele representa dentro da folha salarial. Essa combinação de pouco espaço com salário pesado faz com que a diretoria veja com naturalidade uma possível saída, seja por empréstimo ou por negociação direta. E é justamente por isso que começaram os burburinhos envolvendo outros clubes interessados, inclusive um gigante paulista analisando a situação para tentar uma investida. A ideia seria aproveitar esse momento de baixa para tentar levá-lo pagando seu salário integral ou parte dele. E, como o Flamengo não pagou nada quando recebeu o jogador, existe até quem imagine uma saída sem custos ao Mengão, caso o cenário se torne vantajoso financeiramente. Fato é, o clube não vai travar o jogador se aparecer uma proposta interessante, porque esse seria um alívio no orçamento e abriria espaço para reforços. Agora, falando de contrato mesmo, teve outra movimentação importante. O Flamengo decidiu romper oficialmente com a empresa que cuidava da área de esportes eletrônicos do clube. Pelo que foi explicado, havia meses de dificuldade, atraso em repasses, problemas administrativos que vinham acumulando, e o clube preferiu encerrar a parceria. A ideia agora é ir ao mercado, buscar uma empresa com mais estrutura para entregar o nível que o Flamengo considera ideal para colocar o setor num patamar condizente com o tamanho da instituição. Esse rompimento não pegou ninguém tão de surpresa, porque já existiam sinais de desgaste, mas o que importa é que o clube pretende reestruturar tudo para transformar esse setor numa fonte ainda maior de exposição e receita.
E enquanto essas decisões acontecem dentro e fora de campo, o elenco se prepara para o próximo desafio. O técnico Felipe Luiz comandou o último treino antes da viagem, acertando os detalhes finais, ajustando posicionamentos e observando quem chega em melhores condições para encarar o esporte. A delegação embarca ainda hoje, e a expectativa é grande para mais um confronto que pode mexer com a tabela e com o ambiente no clube. O clima é de concentração total, porque cada ponto importa e cada jogo é decisivo, especialmente no momento em que o time tenta equilibrar desempenho e resultado para engrenar de vez na temporada. E enquanto o clima esquenta dentro do vestiário, fora dele a movimentação é ainda maior, porque cada detalhe que envolve o Flamengo vira assunto, provoca debate e mexe com a expectativa da torcida. E um ponto que tem surgido bastante nas últimas horas é como o clube está lidando com esse período de transição, onde decisões importantes já começam a moldar o que será o Mengão nos próximos meses. Não é exagero dizer que o departamento de futebol está num daqueles momentos em que tudo precisa ser pensado com calma, mas ao mesmo tempo com firmeza, porque escolhas mal feitas acabam pesando lá na frente. O próprio Felipe Luiz, que ainda está consolidando suas ideias, trabalha num ambiente em que cada ausência vira uma oportunidade para alguém, e cada chance perdida abre espaço para novas discussões internas. A situação do elenco deixa isso claro. Basta ver como alguns jogadores, que antes eram peças quase automáticas na equipe, agora vivem fases completamente diferentes. Um deles é justamente o Michael, que continua gerando muita conversa. E não é só a torcida que tem observado essa oscilação. Dentro do clube, existe uma sensação muito nítida de que, apesar de todo o potencial que ele mostrou quando chegou, o rendimento não acompanha o investimento que o Flamengo faz para mantê-lo. Isso pesa. O técnico até deu alguns sinais positivos recentemente ao relacioná-lo depois de uma semana boa de treino, mas isso não se traduziu em um reposicionamento real na hierarquia de opções. Ele continua entrando pouco, continua tendo participações discretas, e em alguns momentos, parece até desconectado do ritmo do time titular. Quando um jogador fica nessa zona cinzenta durante muito tempo, a diretoria naturalmente começa a enxergar alternativas para não manter uma peça cara sem retorno esportivo significativo. E claro que isso não fica restrito a ele. Dentro do grupo, outros nomes também vivem essa dança de minutos, oportunidades, cobranças e respostas. Alguns jovens começam a pedir espaço, principalmente porque entregam intensidade e não têm medo de disputa. Outros, mais experientes, sentem a pressão de manter um padrão que o torcedor já espera. Isso gera uma mistura de ansiedade e motivação, porque ninguém quer perder espaço, ainda mais num clube onde a briga por posições é quase uma guerra diária. E o Felipe Luiz, que conhece o Flamengo como poucos, já percebeu que administrar isso é tão importante quanto montar uma boa escalação para o próximo jogo. Enquanto isso, a diretoria observa o mercado, como sempre faz. O caso do Paquetá, por exemplo, reacendeu uma discussão interna que nunca deixou de existir completamente, a possibilidade do clube trazer de volta jogadores que surgiram na base e que mantêm forte identificação com o torcedor. Mas ao mesmo tempo, existe uma tensão gigante quanto aos custos e às condições. O Flamengo não quer repetir erros do passado, onde a empolgação falou mais alto do que o planejamento financeiro. Apesar de toda a admiração e do carinho pelo Paquetá, a situação dele envolve valores altos, um cenário jurídico delicado e decisões que não dependem apenas do jogador. A vontade dele é clara, mas transformar isso em realidade exige um alinhamento de fatores muito maior do que parece quando se olha só para a entrevista que ele deu recentemente. E o clube vive algo parecido em outras frentes. No caso da rescisão com a empresa que cuidava do setor de esportes eletrônicos, isso mostra como o Flamengo está atento às áreas que podem gerar retorno mas não estão funcionando como deveriam. A diretoria já vinha estudando mudanças e entendeu que o atraso em pagamentos e outros problemas administrativos não combinavam com a estrutura que se imagina para o clube. Foi um passo importante, porque esse setor pode crescer bastante se for bem trabalhado. A ideia é aproveitar o momento para replanejar, reorganizar e buscar um parceiro com mais capacidade para entregar um projeto robusto. O clube acredita que pode transformar a área numa vitrine enorme, atraindo público, patrocinadores, projetos de longo prazo e até ampliando o perfil da torcida entre os mais jovens.
E enquanto todas essas movimentações acontecem, o dia a dia do futebol segue a todo vapor. O treino da manhã foi daqueles bem intensos, com atenção total aos ajustes táticos. Felipe Luiz conversou bastante com os jogadores, cobrou o posicionamento, repetiu jogadas específicas e trabalhou a saída de bola com bastante detalhe. O clima era de foco absoluto. Até mesmo aqueles que não devem começar jogando estavam envolvidos, porque o treinador quer todos mentalmente preparados para entrar a qualquer momento. Ele sabe que jogos fora de casa costumam ser mais duros, com gramado diferente, atmosfera diferente, torcedor adversário pressionando. E é justamente por isso que a equipe precisa estar afiada para não ser pega de surpresa por nenhum detalhe. O elenco viaja ainda hoje para Recife, e a expectativa é grande. Não apenas pelo jogo, mas pelo momento geral do clube. Parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo: decisões administrativas, avaliações de elenco, movimentações de mercado e uma sequência de partidas que exige concentração máxima. Para a torcida, isso se traduz naquele misto de ansiedade e empolgação que só o Flamengo provoca. Todo mundo quer ver como o time vai se comportar, como alguns jogadores vão reagir a esse momento, quem vai dar resposta dentro de campo e quem vai aproveitar a chance para mostrar que merece mais espaço nas próximas semanas. É esse o clima que acompanha o Flamengo agora, cheio de questões abertas, cheio de expectativas e com aquela sensação de que qualquer passo pode mudar muita coisa dentro da temporada. O que não falta é assunto, o que não falta é movimentação, e o Mengão segue caminhando com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, num ritmo que só quem acompanha o clube de perto entende. E tem um detalhe importante que começa a ganhar força nos bastidores: a necessidade de alguns jogadores se afirmarem de vez antes da virada do ano. Dentro do clube, existe a percepção de que a próxima janela pode trazer mudanças consideráveis e que isso aumenta a responsabilidade de quem está no elenco agora. Jogador que oscila demais corre risco, jogador que não aproveita a oportunidade fica para trás, e jogador que cresce nesses momentos ganha moral com o treinador e vira peça-chave. É assim no Flamengo, sempre foi assim. O nível de cobrança é alto porque o clube vive de competir por títulos e não existe muito espaço para quem não entrega intensidade. Isso mexe com o grupo e cria um ambiente onde todo treino vira um teste e toda atuação vira uma chance de mostrar que merece ficar. Outro ponto que tem sido observado é o comportamento da equipe nos jogos fora de casa. A comissão técnica tem batido na tecla de que o time precisa encontrar um padrão mais consistente longe do Maracanã. Há partidas em que o Flamengo impõe seu ritmo desde o início, mas há outras em que a equipe demora para entrar no jogo, cede espaço e permite que o adversário se anime. Esse equilíbrio é fundamental para que o Flamengo não desperdice pontos importantes ao longo da temporada. Felipe Luiz sabe disso e tem trabalhado bastante o aspecto mental do time, pedindo concentração desde os primeiros minutos, ritmo alto e atenção às transições. Se o Mengão conseguir reproduzir fora o que constrói em casa, ganha força para brigar na parte de cima com muito mais segurança. E no meio de tudo isso, a torcida acompanha cada movimento como se estivesse dentro do CT. A nação tem essa característica única: vive cada notícia, cada bastidor, cada treino como se fosse parte direta do processo. E é justamente isso que faz o ambiente do Flamengo ser tão diferente. A pressão é enorme, claro, mas o apoio é ainda maior. Quando as coisas engrenam, o impulso que vem das arquibancadas é absurdo. Quando surgem problemas, a cobrança aparece, mas junto dela vem aquela expectativa de que o elenco vai reagir. Esse elo entre time e torcida é uma das maiores forças do clube, mesmo nos momentos mais tensos, acaba sendo um combustível que empurra o Flamengo para frente, dentro e fora de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro terremoto parece estar acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro, e o epicentro atende pelo nome de Flamengo. Fontes próximas ao clube dão conta de que o STJD decidiu devolver 3 pontos à equipe carioca, uma reviravolta que, se confirmada nos próximos comunicados oficiais, pode catapultar o time diretamente para a liderança da competição. O burburinho é intenso entre torcedores e especialistas. Como isso pode impactar o restante da temporada? Até agora, ninguém confirma oficialmente os detalhes,
mas a especulação já é suficiente para incendiar as redes sociais e os grupos de WhatsApp. Dentro do clube, a expectativa é de comemoração contida, quase estratégica, pois todos sabem que o futebol é feito de momentos e decisões que mudam rapidamente o rumo das histórias. Alguns analistas sugerem que a devolução dos pontos não apenas favorece o Flamengo na tabela, mas também acende um alerta nos concorrentes diretos, que podem se sentir pressionados a buscar resultados ainda mais consistentes. Já no lado da oposição, torcedores e dirigentes de clubes rivais discutem, especulam e tentam entender se haverá novos desdobramentos jurídicos ou recursos que possam alterar o quadro novamente. O clima nas arquibancadas e nas redes reflete essa expectativa, hashtags surgem, memes pipocam, e a torcida rubro-negra se divide entre euforia e cautela, ciente de que cada ponto conta e que os próximos jogos podem consolidar ou colocar em risco a ascensão tão sonhada. Enquanto isso, jornalistas esportivos correm para ouvir especialistas em regulamento e advogados do esporte, tentando antecipar possíveis interpretações e repercussões da decisão do STJD. O que se comenta nos bastidores é que a movimentação do Flamengo não se resume apenas à devolução dos pontos. O clube estaria aproveitando o momento para reorganizar estratégias, reforçar o elenco e, claro, capitalizar sobre a visibilidade repentina. Se a liderança se confirmar, o impacto será sentido não só na tabela, mas também no psicológico de rivais e jogadores. Cada partida seguinte será observada com lupa, cada lance analisado com mais atenção. O rumor de que o Flamengo ganhou um impulso extra ainda promete render longas discussões nos cafés esportivos, programas de TV e nos corredores das federações. Até que o STJD ou o próprio clube façam um pronunciamento oficial, tudo não passa de um burburinho eletrizante que movimenta torcedores, jornalistas e cartolas, deixando claro que no futebol brasileiro, como sempre, o inesperado é a regra e cada ponto tem peso, história e polêmica. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!